Eu já estava me preparando para dormir, já jantei, já escovei os dentes, mas aí Deus tocou no meu coração que eu pretendia gravar um vídeo hoje para publicar na próxima segunda-feira no meu canal, mas aí eu senti algo tão forte que eu consegui achar vários textos bíblicos, agora acabei de achar outros aqui, falando a respeito do tema desse vídeo, que é sobre a sensação de nós estarmos sendo aprisionados e nós voltarmos nos nossos dias, nesses tempos, antes da volta de Jesus, estamos aprisionados em castelos, como nos tempos da Idade Média, em que as pessoas viviam a vida toda dentro dos castelos, não saíam para nada, tinham medo dos bárbaros, tinham medo de monstros, tinham medo de seres mitológicos, tinham medo de bandidos, aí ficavam aprisionados em castelos, viviam a vida toda, nasciam, cresciam e morriam dentro de castelos. Mas antes eu quero mostrar para você aqui, ó. Isso aqui eu gravei, eu comprei lá no Rio de Janeiro, essa camiseta do Flamengo e esse souvenir aqui que mostra o Cristo Redentor e uma réplica do calçadão de Copacabana. E se você quiser assistir o vídeo, eu postei vários shorts no meu canal e também postei um vídeo mais longo que eu gravei lá no Cristo Redentor, no pé do Cristo Redentor, que eu deixaria aqui para você assistir. Com certeza esse vídeo será usado por Deus para transformar e edificar a sua vida. E eu quero falar a respeito desse tema porque nos tempos da Idade Média, entre 473, o ano 473 foi o ano em que Roma foi conquistada pelos bárbaros e o Império Romano caiu. E em 1400, acho que é 476 a 1473, uma coisa assim. Eu não lembro se é de 476 a 1473 ou de 473 a 1476. Isso que começou, a Idade Média durou entre a conquista de Roma pelos bárbaros, no caso que vice os ostrogodos, se não me engano, e a conquista de Constantinopla, capital do Império Bizantino, pelos turcos otomanos, que é assim, entre a tomada de Roma e a tomada de Constantinopla, né? Enfim, é um período de 1000 anos, que é o chamado período das trevas, em que o mundo se viu mergulhado em trevas, principalmente as trevas da religiosidade, associada ao paganismo, e, esse vídeo fala sobre isso também. Mas eu quero me lembrar que nessa época, nesse período da Idade Média, é, lá entre o final, por volta do ano 800 até 1200, mais ou menos, foi o período do feudalismo, em que havia terras, hum, onde tinham os suzeranos, os vassalos. Os suzeranos eram os grandes proprietários de terras, os vassalos eles eram como se fossem, eles trabalhavam para esses suzeranos. Havia três grandes forças que eram a igreja, no caso a igreja católica, a nobreza, que eram os reis, e o clero, no caso, né, a igreja católica, a nobreza e os servos. Isso, os servos, eles acabavam, era a grande maioria da população, tanto que no século XIII havia muita sujeira, muita, assim, acho que foi no século XIII, se não me engano, no século XIV, que houve a peste negra, que foi a peste bubônica, no caso, né, que havia muita sujeira, muita imundície. Isso facilitou a proliferação de ratos e, consequentemente, a peste bubônica, chamada na época de peste negra, que dizimou boa parte da população da Europa. E aí teve conquista da Europa no século XIII pelos mongóis. Aí os mongóis se expandiram até onde é hoje o leste europeu. E enfim, esse é um período, né, que teve as cruzadas também, o avanço dos muçulmanos, e, nesse período o feudalismo, né, ah,
fez com que surgissem os castelos, né, em volta dos castelos, os mansos senhoriais, onde os servos trabalhavam, tinha que pagar talha, corvé, banalidades e outros tipo, impostos para os nobres que moravam nos castelos, e esses nobres viviam a vida toda dos castelos, com exceção dos cavaleiros, que saíam guerrear por aí, trocar espadas, matar uns aos outros, enfim. E atrás de princesas, aí todo aquele cenário lá dos contos de fadas. Então as pessoas viviam a vida toda dentro dos castelos, com muros altos, ameias, de onde as pessoas lançavam flechas para atirar nos inimigos. E então aquele ambiente de novelas de cavalaria, onde as pessoas, principalmente as mulheres, viviam a vida toda dentro dos castelos, não saíam para nada, nasciam, cresciam e morriam dentro dos castelos. Às vezes gerações inteiras viviam dentro dos castelos por décadas, talvez até séculos, não sei, dependendo do lugar. E não tinham contato nenhum com o mundo exterior, viviam trancados, clausurados, fechados. Tivemos um pouco disso, né, dessa sensação durante a pandemia de coronavírus. Inclusive eu publiquei um vídeo sobre a pandemia de coronavírus, é só você clicar aqui para você conhecer esse livro, que mostra o cenário que nós vivemos entre 2020 e 2023. Graças a Deus, dia 11 de maio de 2023 acabou tudo isso. E então esse cenário de enclausuramento, de fechamento, de prisão praticamente, está voltando nos dias de hoje, com as pessoas vivendo em condomínios fechados, em loteamentos, até mesmo residências em bairros abertos, com cercas elétricas, com concertinas. Inclusive a concertina que eu mostrei está na miniatura desse vídeo, né? Que eu publicarei esse vídeo quando ele estiver de férias, mas acho que na segunda-feira, na terça-feira eu já colocaria a miniatura. Mas se você ainda não viu a miniatura que eu estou citando aqui, é porque ainda não pude editar completamente o vídeo. Mas assim que eu editar esse vídeo, colocar a miniatura, aparecerá uma miniatura de uma concertina, né, em cima do muro, que é aquela espiral assim nesse formato, que é o formato flat, que é o melhor formato de concertina, é esse formato flat. Só que existe um outro formato também, uma concertina que eu vi aqui perto, num supermercado, num atacadão perto aqui de onde eu moro, onde a concertina é em formato de tela, uma tela assim, como se fossem lanças mesmo, uma tela xadrez. Então as pessoas estão vivendo presas com muros altos, concertinas, cercas elétricas, câmeras de vídeo para tudo quanto é lado. As pessoas estão com medo de sair de casa, com medo de colocar a cara para fora de casa, ou seja, estão voltando aos tempos dos castelos, onde as pessoas viviam enclausuradas, viviam fechadas, não saíam para nada, tinham medo de tudo e de todos. Às vezes você vai a algum bairro rico, Sorocaba tem alguns bairros assim, há bairros abertos que não são em condomínios fechados. Se você vai lá, são mansões enormes, gigantescas. Se você passa por elas e as pessoas ficam enclausuradas lá dentro, não colocam a cara para fora. É impressionante isso. Até mesmo em condomínios fechados, onde deveria haver o mínimo de segurança, existe essa sensação de segurança. Por quê? Por causa dos filhinhos de papai, pessoas ricas, que deveriam ser felizes por morar onde moram, mas são infelizes, estão nas drogas, estão no álcool, estão principalmente nas drogas, e acabam roubando as residências vizinhas para comprar droga, revender esses objetos roubados e comprar droga. Então estamos vivendo dias de caos, dias de absoluto. Onde as pessoas vivem numa prisão. Para se sentirem felizes, elas têm que, para as crianças poderem brincar, tem que ser num condomínio fechado com segurança máxima, portaria 24 horas, ou no mínimo câmeras de vídeo, concertinas, cercas elétricas, enfim, muros altos, para a pessoa ter o mínimo de segurança, para a criança poder brincar na pracinha dentro desse condomínio. Ou no caso daqueles condomínios de uma rua só,
brincar na rua, ter que estabelecer limite mínimo de velocidade para essa rua, para as crianças não serem atropeladas, enfim. Tem tudo isso. Então nós estamos voltando a esse tempo dos castelos, infelizmente. Mas devemos ter a consciência de que quem vive debaixo da proteção de Deus não deve temer o que quer que seja. Quando nós estamos vivendo debaixo da proteção de Deus, quando a mão de Deus está sobre nós, não há nada a temer. Tanto que eu viajei para o Rio de Janeiro, mesmo com as pessoas temendo pela minha vida, achando que eu poderia morrer lá, de bala perdida, assaltado, roubado, enfim, as pessoas ficaram com medo de eu ir para lá, mas graças a Deus eu fui lá, voltei com a camisa do Flamengo, voltei com esse souvenir aqui, voltei até com um álbum de fotos, que eu até tenho aqui, ó, eu fiz questão de revelar as fotos. Eu tenho aqui várias fotos, ó, que comprovam que eu fui ao Rio de Janeiro, voltei vivo de lá, graças a Deus. Eu tenho algumas provas aqui, ó, que eu tive na praia de Copacabana, ó, Calçadão, Copacabana Palace, aqui, ó, acho que aqui em cima, Copacabana Palace, a estátua do Ayrton Senna aqui bem na frente. Aqui é o bairro do Leblon, enfim, deixa eu ver aqui uma do Pão de Açúcar, esse aqui é a estátua do Carlos Drummond de Andrade, com o livro que eu falei. Que mais? Isso aqui são pessoas do mundo inteiro que eu conheci lá em Copacabana. Aqui, ó, eu fazendo meu devocional. Fazendo meu devocional no hotel onde eu fiquei hospedado, com o mar de Copacabana, o Pão de Açúcar bem aqui atrás. Que mais? Aí eu aqui já subindo, aqui já no Pão de Açúcar, ó, subindo o Pão de Açúcar. Aqui o bondinho, lá em cima, né, os bondinhos do Pão de Açúcar. Que mais? Aqui, ó, que já é no Morro da Urca, em cima do Morro da Urca, ó, aqui já subindo, tava no Morro da Urca, subindo o Pão de Açúcar. Deixa eu ver agora foto aqui no Corcovado, só para comprovar aqui, provar pra você que eu não tô mentindo, ó, aqui já é no Cristo Redentor. E por aí vai. Se eu só continuar mostrando os vídeos aqui, ó, a paisagem, essa aqui é uma das paisagens mais cobiçadas do mundo, ó, e era pro céu estar nublado, o céu completamente nublado, mas o céu se abriu diante dos meus olhos, eu pude subir aqui, ter essa vista maravilhosa. Enfim, continuando aqui o assunto. Existem 3 tipos de escravidão que a Bíblia menciona. Que é a escravidão do pecado, obviamente, né? A pior de todas as escravidões, a escravidão da religiosidade humana, né? A religiosidade imposta pelo ser humano, que não tem nada a ver com a devoção genuína a Deus, e a escravidão do medo. E primeiro eu quero falar aqui, aliás, à medida que eu for lendo os textos aqui, eu vou falando. Primeiro eu falo sobre a escravidão do medo. Deixa eu falar primeiro sobre a escravidão do medo. Porque eu falo sobre isso também no meu 17º livro, O Medo do Fim do Mundo, por exemplo, por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, muita gente está com medo da Terceira Guerra Mundial e com medo do mundo acabar de repente. E uma série de outros problemas, né? O medo da crise econômica, o medo do futuro de uma maneira geral. O medo do futuro faz com que você viva naquele trauma, crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, TDAH, uma série de problemas psicológicos. E só que quem confia em Deus, quem vive de acordo com a vontade de Deus, que vive debaixo da proteção de Deus, quem mantém somente focado em Deus, não teme nada nem ninguém, porque sabe que o futuro está nas mãos de Deus. Deus está conduzindo a história, Deus está no controle. Deus não perdeu o controle sobre a história, como o teísmo aberto alega, né, que Deus perdeu o controle sobre a humanidade, perdeu o controle sobre a história, como é que Deus permite tanto terremoto, tanto furacão, tanta desgraça, tanta guerra, porque Deus não tem mais o controle sobre o universo, e esse é o que o teísmo aberto prega.
mas Deus continua sobre o controle de tudo. Ele não perdeu o controle sobre a humanidade, sobre a história, e tudo está nas mãos dele. E, e aqui no livro de do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, que se não o texto bíblico mais preferido meu, é um dos textos bíblicos que eu mais tenho assim enfatizado. É um dos meus textos bíblicos favoritos, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. E aqui também no Novo Testamento, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, essa tradução fala caridade, mas é amor. Eu lerei como se fosse amor. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. E o segundo, né, que é na verdade o principal de todos, o segundo tipo de escravidão a qual nós estamos sujeitos, a humanidade está sujeita, principalmente aqueles que estão afastados de Deus, é a escravidão do pecado. E essa escravidão aparece aqui, enfatizada aqui na... Deixa eu ver aqui. O Jesus falou sobre isso nos 4 evangelhos, e aqui no Evangelho de João, capítulo 8, nos versículos 32 e 36, versículos 32 e 36, ele diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então aquilo que o mundo diz que é escravidão, na verdade é liberdade, e aquilo que o mundo diz que é liberdade, na verdade é escravidão. É um paradoxo, porque quando você está no pecado, quando você está na carne, vivendo sob o jugo do pecado, sob o jugo da carne, você perde completamente a noção de santidade a Deus. Você perde a consciência, você até tem a consciência, mas não ouve essa consciência porque você está tão preso na carne, tão escravo da carne, que você não ouve a voz do Espírito Santo, você não ouve o alerta de Deus. Até mesmo você que já é convertido, se você está vivendo na carne, você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo avisa. Se você é verdadeiramente convertido, o Espírito Santo sempre avisa você antes de você pecar. Deus, por meio do Espírito Santo, nunca deixa de avisar você quando você está prestes a cometer o pecado. Tanto que quando você cai e recai naquele chamado pecado de estimação, o Espírito Santo sempre avisa você antes de você recair no pecado de estimação. E se você peca, não foi por falta de aviso, o Espírito Santo avisa você. Mas se você está no mundo, obviamente, se você nunca conheceu Jesus Cristo, se você está fora da presença de Deus, né, nunca se converteu verdadeiramente a Cristo, obviamente isso não fará a menor diferença para você. O pecado será algo tão natural na sua vida, tão normal, que a sua mente está tão cauterizada, tão mergulhada nas trevas, na lama, que você não consegue entender isso. Mas a partir do momento que você se converte, se rende a Jesus Cristo, recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, aí o Espírito Santo passa a habitar em você e ele convence você do pecado, da justiça e do juízo, a ponto de você se afastar cada vez mais do pecado. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais afastado você estará do pecado. E aqui também, sobre a escravidão do pecado, nós lemos aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 8 e 9. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a libertação da escravidão do pecado. Que somente por meio da fé em Jesus Cristo você será liberto da condenação do pecado. Você não será mais escravo do pecado. Você continuará pecando, sim, porque enquanto nós estivermos nesse corpo,
mortal, nesse corpo carnal, e nós dermos lado para a carne, nós recairemos, nós pecaremos. Mas quanto mais afastados nós estivermos da carne, mais próximos estivermos do Espírito. Por isso que o jejum é necessário às vezes, para que você mate a sua carne, deixe a sua carne de lado e passe e ande na presença de Deus, você esteja cada vez mais próximo de Deus, para se afastar cada vez mais daquilo que se afasta você de Deus. E agora, deixa eu ver aqui se fala. Quero ler também aqui a primeira carta de João, mais um texto da primeira carta de João, só que dessa vez no capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aqui, no versículo 16 de 1 João 2, quando fala que a soberba da vida, tem outra tradução que é a tradução King James atualizada, que fala a ostentação, que menciona a ostentação. Que a ostentação é pecado também. Quando você se ostenta demais, quando você se preocupa demais com sua imagem, com sua reputação, com o seu eu, o eu se torna seu ídolo. Você pratica uma espécie de egolatria. Você cultua a si mesmo como se fosse seu próprio Deus. E isso é um tipo de idolatria. Você se preocupar demasiadamente consigo mesmo. Eu sou importante, eu sou isso, aquilo, eu. Isso se torna uma espécie de idolatria. Então, a ostentação nada mais é que a idolatria do eu. Eu sou mais importante, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu. E isso não tem nada a ver com o genuíno evangelho. Que o evangelho genuíno, o evangelho de Cristo, ele é voltado para Cristo, para a vontade de Deus, para satisfazer a vontade de Deus, e devemos constantemente negar nosso próprio eu, como está lá em acho que Lucas 9, 23, 24, e nós para seguirmos a Cristo devemos negar nosso eu. E quero terminar aqui falando sobre o terceiro tipo de escravidão, que é a escravidão da religiosidade humana, a religiosidade imposta pelo ser humano. Porque é importante termos cuidado com certas práticas. Eu respeito muito igrejas que ainda adotam usos e costumes. Por exemplo, a igreja da qual faço parte adota usos e costumes, não como antigamente, mas hoje ainda adota usos e costumes, com relação à roupa principalmente, com relação a determinados tipos de comportamento, que possam levar o meu próximo ao pecado. Que se você leva, se por meio do seu comportamento, de suas palavras, de suas roupas, porque as roupas também dizem a respeito do nosso caráter, se por meio de nossas roupas nós levamos o nosso próximo ao pecado, nós estamos escandalizando, levando o nosso próximo para a perdição, e Deus pedirá contas de nós com relação a isso. Mas a religiosidade humana, que impõe regras meramente humanas, que não estão definidas de acordo com a era da lei, porque tem a era da graça, desculpe, que quando você impõe uma série de regras meramente humanas que não tem nada a ver com a época da graça, que existia a época da lei, a era da lei tinha um outro contexto no Antigo Testamento, mas foi necessária como a era da lei foi necessária como se fosse uma preparação para a chegada de Jesus Cristo, que inaugurou a era da graça. E se antigamente determinados pecados antigamente eram punidos com a morte, hoje esses pecados trazem consequências, obviamente, né? Muitos deles são crimes, mas esses pecados não são mais punidos com a morte. Se você se arrepender a tempo, obviamente, se você se arrepender a tempo antes de Jesus voltar, você será salvo, você será liberto, você irá para o céu. Mas se você não se arrepender a tempo, infelizmente o destino será perdição. O seu destino será perdição. Mas quando você impõe regras humanas que não tem nada a ver com a Bíblia, que estão fora da Bíblia, até mesmo fora do Antigo Testamento, e se você impõe essas regras
elas acabam se tornando uma espécie de mordaça, uma espécie de prisão, como a circuncisão. A circuncisão foi necessária no Antigo Testamento, na época da lei, mas a partir do momento que a graça veio, que o batismo foi instituído no lugar da circuncisão, aí a circuncisão não foi mais necessária. O apóstolo Paulo enfatizou muito a respeito disso, na necessidade de desapego da circuncisão, como está aqui na carta aos Gálatas, capítulo 5. Eu lerei do 1º ao 13, vai, para contextualizar a situação, né? Que Paulo aqui está falando da imposição da circuncisão aos cristãos novos convertidos. Diz assim, o capítulo 5 de Gálatas, do 1 ao 13. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. No caso, a lei de Moisés, a época do período da lei e tal. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corris bem, quem vos impediu para que não obedeçais a verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Aqui está falando daqueles que impõem essas regras meramente humanas para escravizar as pessoas. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Ou seja, aqui fala tanto da escravidão esse versículo 13 de Gálatas 5 fala tanto da escravidão da religiosidade imposta pelo ser humano, quanto da escravidão do pecado. Então, quando você é liberto em Cristo, você é liberto desses 3 tipos de escravidão. Escravidão do medo, escravidão do pecado e escravidão da religiosidade imposta pelo ser humano. Então, que esse vídeo possa ter feito diferença na sua vida, que esse vídeo seja por Deus para transformar, edificar, curar, restaurar, enfim. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe. Lembre-se de que eu estou em férias ainda, e a partir de 1º de agosto, todos os vídeos que eu publiquei nesses dias que eu estive em férias serão editados até de pesquisa